Decisão do TCU sobre relógio dado a Lula em 2005 só cria cortina de fumaça e não vai livrar Bolsonaro de nada. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo, sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais o espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar em falar do meio do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp, no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quinta-feira, 8 de agosto, são agora 6h30 da manhã. E na véspera, 7 de agosto, o Tribunal de Contas da União decidiu por 5-4 que um relógio dado a Lula em 2005, em uma visita que ele fez à França, deveria ficar com ele. E isso abre um precedente para uma rediscussão sobre os presentes dados a presidentes da República, no geral, e, essencialmente, sobre o caso das joias desviadas por Jair Bolsonaro, dadas pela Arábia Saudita. Mas o capitão do Exército não deverá se livrar disso não, tá? Porque o STF logo vai entrar no jogo e acabar decidindo sobre essa questão. Até porque a Advocacia Geral da União já disse ontem mesmo que vai recorrer dessa decisão do TCU e, consequentemente, o caso vai acabar no Supremo, né? Eu acho que recorre primeiro ao TCU, depois vai acabar indo para o Supremo. E por que essa decisão do TCU sobre o relógio de Lula não livra Jair Bolsonaro no caso do inquérito das joias sauditas? Porque mesmo que o entendimento se estenda ao caso de Bolsonaro, as tais joias sauditas entraram e saíram do país sem registro junto à Receita Federal. Ou umas entraram com registro e saíram sem, ou entraram sem registros e saíram sem também. Enfim, há todo esse tipo de situação. Teríamos aí o crime de descaminho e lavagem de dinheiro porque as joias foram vendidas, recompradas, etc. Enfim. E sem esse registro, ou seja, os valores seriam registrados, porque não vai andar com esse monte de dinheiro enfiado embaixo do colchão, isso vai para conta de alguém, e aí o registro da fonte desse dinheiro seria outra, e não as tais joias vendidas ilegalmente. Teríamos aí também associação criminosa, né? Porque várias pessoas se envolveram nessas operações. Inclusive o então ministro de Minas e Energia de Bolsonaro, Beto Albuquerque, e seus assessores, além de militares, como é o caso do Mauro Cid. Os caras foram à Receita Federal para tentar tirar na marra lá itens que ficaram prendidos na Receita Federal, em aeroportos, enfim. Então, assim, há todo um envolvimento nesse tipo de coisa. O ACEF foi comprar, vender joias, tudo isso aí. Então a gente tem a formação de quadrilha, que era o nome antigo, né? Agora chama-se associação criminosa. E teríamos também aí o crime de peculato, que consiste na subtração ou desvio mediante abuso de confiança de dinheiro público ou de coisa móvel apreciável para proveito próprio ou alheio por funcionário público que os administra ou guarda. O próprio julgamento do TCU desse 7 de agosto, ele é um pouco esquisito, né? A ação do TCU que usa Lula para livrar Bolsonaro, que é isso que os caras estão tentando fazer, ela foi impetrada, acionada pelo deputado federal Ubiratã Anderson, do PL do Rio Grande do Sul. Os votos a favor dessa coisa aí são de boa parte de indicados de Bolsonaro. O relator da ação, por exemplo, é o Jorge Oliveira, que foi secretário-geral da Presidência da República no governo Bolsonaro. Entre os votos favoráveis à decisão, né, da maioria, está, por exemplo, o de Augusto Nardes, aquele que teve os áudios golpistas vazados em novembro de 2022.
ele chegou a tomar decisões monocráticas sobre o caso das joias de Bolsonaro, porque é uma outra ação que corre. Primeiro, ele disse que Bolsonaro poderia ficar com as joias. Meses depois do vazamento dos áudios, lá para março, março 23, ele já disse que Bolsonaro tem que devolver as joias em alguns dias. Mas esse intervalo de tempo entre quando ele disse que poderia ficar, o vazamento dos áudios e a decisão de devolver em março, garantiu ali, né, assim, esse intervalo ajudou a todo o esquema de recompra que o ASEF, que o Bolsonaro e seu entorno fez em relação ao caso das joias. Além disso, e aí não estou necessariamente levantando suspeita de ilícito algum, mas a relação de Nardes com o Bolsonaro vai além de similaridade política, de afinidade política. Em 2022, a família de Augusto Nardes, que tem uma mineradora, recebeu permissão para explorar diamantes no Piauí. Eu acho que se há diamante em território brasileiro, não tem somente uma mineradora interessada em explorar a área. Também acho que não é de bom tom, pelo menos, que parentes de ministros do Tribunal de Contas tenham esse direito de explorar diamantes no país. Mas, enfim. Nessa quarta-feira, véspera de eu gravar esse vídeo, 7 de agosto, o Nardes mudou novamente o seu entendimento. Porque se Bolsonaro tem que devolver as joias imediatamente, por que o Lula poderia ficar com o relógio? Né? Entendeu? Abrindo, inclusive, de novo, repito, precedente para que sejam todos os itens presentes. Porque é muito isso que os caras vão fazer. Eles querem poupar Bolsonaro, mas com uma decisão que se estenda a todos. E aí Bolsonaro vai no meio e você tenta desviar o foco do Bolsonaro, propriamente dito, né? Mas vamos supor que o entendimento dessa coisa de devolução da joia se estenda a todos os presentes mesmo, todos os presentes, os itens dados aos presidentes da República. E aí vamos pegar o Lula e a Dilma, que devolveram mais de 560 itens à União, após, inclusive, uma decisão do TCU, entendimento do TCU, de 2016. Alguns dos itens dados a Lula, nos seus 2 primeiros mandatos, por exemplo, não foram encontrados. Porque é muita coisa que o Lula recebe. Ele teve um áudio lá da Lava Jato vazando para queimar, para criar narrativa, né? Criar aquela coisa pela prisão do Lula, que ele fala lá em tranqueira. Aquele tanto de tranqueira que está lá, enfim. Né? Enfim, ele pagou 12 mil de multa. Esse valor vai ser devolvido para o Lula? Porque já que ele pode ficar com os presentes, com os bens, esse valor teria que ser devolvido ao Lula, né? O Lula e a Dilma devolveram os presentes recebidos, né, esses mais de 560, após a mudança de entendimento que se em 2016, como eu acabei de comentar. E esse entendimento de 2016 diz que somente os itens assim, muito valiosos, determinado valor, evidentemente, ou de uso personalíssimo, deveriam ficar com os presidentes. Mas quando Lula e Dilma receberam os itens que receberam os presentes, por exemplo, não havia esse entendimento. A regra não determinava nada disso, né? Era livre, por isso que o Lula ficou com o relógio de 2005. Até, vamos lá, até não deveria ter ficado, enfim, mas ficou. Em 2023, o TCU mudou o entendimento mais uma vez. Ele passou a entender que mesmo esses itens personalíssimos deveriam ser incorporados ao patrimônio da União. Contudo, entretanto, todavia, o relógio dado a Lula, entregue a Lula em 2005, não entrava na regra porque é de antes dela, ao princípio, num país que lei não retroage, salvo para beneficiamento de réu, enfim. Mas ela não retroage, né? Então, a regra seria daqui para frente, ou seja, a partir de 2023, todos os itens dados à presidência da República, a presidente da República, devem ser integrados ao patrimônio da União. Aí vem o TCU com essa para mudar de novo o entendimento. Porque, vamos lá, que se ficar valendo, vai valer para todo mundo. E aí muda mais uma vez o entendimento de novo, 2016, 2023 e 2024. Os ministros do TCU, nessa decisão de 7 de agosto,
alegaram não haver lei sobre itens dados a presidentes do país. Tudo bem, cabe ao Congresso Nacional formular uma legislação sobre isso. Mas se não há lei, por que mudou o entendimento, então, em 2016? E depois, agora, em 2023? Valeu o mesmo pensamento desde sempre. Pode até alegar que, no caso de 2016, a configuração do TCU era diferente da de agora, então, tal. Os caras fizeram aquela alteração em 2016, mas agora mudou assim, não mudou, né? Vamos ser muito francos, uma ou outra pessoa que saiu, mas o corpo do TCU não mudou. É muito evidente o jogo político aí para criar um factoide e tentar livrar Bolsonaro no caso das joias, ao qual ele já está indiciado pela Polícia Federal. Ou mesmo até atrasar as coisas, né? Não sei se necessariamente atrasaria as coisas, porque há outros crimes, não é necessariamente o fato de ficar com as joias. É a não declaração das joias de entrada, de saída, movimentação de pessoas para burlar o sistema fiscal brasileiro. Há uma série de situações aí, peculato, porque se valeu de servidores públicos para fazer isso. Mas mesmo isso aí indica o seguinte, indica que o clima debaixo de Brasília é de que Bolsonaro será preso em breve. Mas na questão política, isso ajuda a dar um gás na mobilização da horda bolsonarista, que, pela diminuição de seus recentes atos, de suas recentes mobilizações públicas, anda meio xoxa ultimamente, anda meio sem gás para ir à luta pelo mito, ou pelos aliados do mito, né? Do minto, melhor dizendo. Estes ministros do TCU, aliás, deveriam ao menos responder por um processo administrativo e, se for o caso, exonerados do órgão, porque eles estão brincando de mudar entendimento. Mas, vamos ser sérios, isso não vai ocorrer. Se houvesse tal possibilidade, o próprio Augusto Nardes já teria sido ao menos demitido, não digo nem preso, mas pelo menos demitidos do TCU por conta dos áudios golpistas de novembro de 2022. A extrema-direita domina bem a arte do desvio de foco. E esse caso do relógio do Lula é mais um exemplo. Mas não deverá passar disso muito não, tá? Desvio de foco, ruído, cortina de fumaça. Mas por isso, pelo menos não. Bolsonaro não vai se livrar do caso das joias por causa dessa coisa do relógio do Lula no TCU, não.